Nunca espere lealdade de quem está em modo sobrevivência. Esta foi a frase repostada por Ja Morant em sua conta oficial da plataforma X após o anúncio do Memphis Grizzlies de que o jogador está pela primeira vez desde que chegou à franquia disponível para trocas. Mas o que fez a direção da franquia mudar totalmente o modo de pensar e simplesmente oferecer o principal jogador do time para trocas, focando numa reestruturação completa? Fica comigo que eu vou te contar a trajetória de Demetrius Jamel Ja Morant e como um dos maiores talentos de sua geração desistiu de jogar. Mas para entender a queda, precisamos lembrar como ele subiu. Morant iniciou sua carreira jogando no circuito da União Atlética Amadora, AAU, pelo South Carolina Hornets, um pequeno time amador de Columbia, Carolina do Sul. Por uma temporada, ele foi companheiro de equipe de Zion Williamson. Ja estudou em Crestwood High School em Sumter, Carolina do Sul, onde se formou como o maior pontuador da história da escola, com 1.679 pontos e marcou 47 pontos, sua melhor marca na carreira até então, contra Sumter High School. Nas suas duas últimas temporadas na Crestwood, ele teve médias de 27 pontos, 8 rebotes e 8 assistências por jogo, conquistando o prêmio de melhor jogador do estado da Carolina do Sul na classe 3A em ambos os anos. Também se formou no ensino médio como 3 vezes MVP, jogador mais valioso, da região. Ele só conseguiu enterrar no último ano do ensino médio. Mesmo com estas estatísticas, Morant não foi classificado por nenhum dos serviços de recrutamento. Porém, sua sorte estava para mudar. Em julho de 2016, James Cain, treinador assistente de Murray State, foi até um acampamento na esperança de ver um outro jogador que se juntaria a seu time. Enquanto procurava um lanche, Cain notou Morant jogando uma partida de 3 contra 3 em uma quadra auxiliar. Então, o treinador principal, Matt McMahon, ofereceu uma bolsa de estudos a Morant. Em 10 de novembro de 2017, Morant estreou pelo Murray State com 7 pontos e 11 assistências, melhor marca da equipe, na vitória por 118-61 sobre a Brescia University. Em seu primeiro ano de college, marcou seu primeiro duplo-duplo com 10 pontos, 12 rebotes e 6 assistências na derrota por 69-55 para St. Louis e seu primeiro triplo-duplo com 11 pontos, 10 rebotes e 14 assistências na vitória por 80-52 sobre Eastern Illinois, sendo este apenas o segundo triplo-duplo registrado na história da universidade, recorde de assistências registradas na CFSB Center e a terceira maior quantidade de assistências em um único jogo por um jogador do Murray State. Após registrar médias de 12,7 pontos, 6,5 rebotes e 6,3 assistências por jogo, Morant foi selecionado para o All-OVC First Team, Ohio Valley Conference, além de receber o prêmio de melhor calouro da OVC. Em seu segundo ano no college, Morant foi um dos 20 jogadores convidados para o Elite Guard Camp de Chris Paul, o que Morant considerou uma honra. Seguiu quebrando recordes atrás de recordes, tornando-se o primeiro jogador de sua universidade a registrar mais de um triplo-duplo na temporada, quebrou o recorde de assistências de sua universidade com 18, registrou um novo recorde pessoal de pontuação, quando registrou 40 pontos, 11 assistências e 5 roubos de bola, convertendo 21 de 21 lances livres em uma vitória sobre a SIU Edwardsville, sendo este o recorde da OVC de mais lances livres consecutivos convertidos em um jogo. Se tornou o primeiro jogador masculino da Divisão 1 da NCAA em 20 anos a acumular pelo menos 40 pontos, 10 assistências e 5 roubos de bola em um único jogo. Quebrou o recorde da universidade de assistências em uma única temporada, sendo 212, se tornou o 46º jogador do Murray State a alcançar 1.000 pontos na carreira e superou o recorde da OVC de assistências em uma única temporada. A esta altura, Morant era quase unanimemente projetado como uma das 5 primeiras escolhas do draft da NBA de 2019. Ao final da temporada regular, foi eleito jogador do ano da OVC e para o All-OVC First Team, além de liderar a Divisão 1 da NCAA em assistências. Ainda em seu segundo ano, Morant levou Murray State à vitória do torneio da OVC e foi eleito MVP do torneio. Após a derrota do Murray State no torneio de basquete masculino da NCAA de 2019,
Moran anunciou sua intenção de abrir mão de suas 2 últimas temporadas de elegibilidade universitária e se inscrever no draft da NBA de 2019. The Memphis Grizzlies select Ja Morant from Murray State University. Moran foi a segunda escolha geral do draft da NBA de 2019, selecionado pelo Memphis Grizzlies. Em 2 de julho de 2019, ele assinou um contrato de 4 anos no valor de 39,6 milhões de dólares. Em 23 de outubro de 2019, Moran fez sua estreia na NBA, começando como titular na derrota por 101-120 para o Miami Heat, com 14 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola e 1 bloqueio. Registrou como profissional seu primeiro duplo-duplo com 23 pontos e 11 assistências, onde teve o Game Winner por 117-115 contra o Charlotte Hornets, e seu primeiro triplo-duplo com 27 pontos, 10 assistências e 10 rebotes na vitória por 106-99 sobre o Washington Wizards. Em sua primeira temporada como profissional, liderou os novatos em assistências, sendo 7,1 por jogo, e marcou 1.138 pontos, com média de 17,8 por jogo. Foi convidado para o Rising Game da temporada e, ao seu final, foi eleito Rookie of the Year e selecionado para o NBA All-Rookie First Team Honor. Em seu segundo ano, continuou a crescer, com médias de 19,1 pontos, 7,4 assistências e 4 rebotes por jogo, além de um aproveitamento de 44,9% dos arremessos. Conseguiu levar o Grizzlies aos playoffs pela primeira vez em 4 temporadas através do novo sistema de repescagem. Porém, foram eliminados pelo Utah Jazz em 5 jogos. No ano seguinte, Moran foi selecionado para seu primeiro All-Star Game como titular do Oeste, quebrou o recorde de jogador com maior número de pontos em um único jogo pelo Grizzlies, com 46 pontos, e finalizou a temporada com médias de 27,4 pontos, 6,7 assistências, 5,7 rebotes, 1,2 roubos de bola e aproveitamento de 49,3% dos arremessos. Finalizando a temporada em segundo na classificação do Oeste, foram para os playoffs, onde Ja se tornou apenas o terceiro jogador a ter 2 jogos de 45 ou mais pontos antes de completar 23 anos na história dos playoffs da NBA, marca alcançada apenas por LeBron James e Kobe Bryant. Venceram o Timberwolves em 6 jogos com o Game Winner no último segundo de Morant no jogo 5, e acabaram derrotados pelo Warriors em 6 jogos após Morant se lesionar no jogo 3. Nos 3 jogos da série em que atuou, registrou médias de 38,3 pontos, aproveitamento de 50,6% dos arremessos de quadra, 43,3% dos arremessos de 3 pontos e 85,7% nos lances livres. Simplesmente brutal. Para a temporada 22-23, Morant assinou uma extensão de contrato de 5 anos com o Grizzlies. O acordo inclui 193 milhões de dólares garantidos, aumentando para 231 milhões de dólares caso ele seja selecionado para o All-NBA Team. Nesta temporada, Morant foi mais uma vez selecionado para o All-Star Game como armador reserva da Conferência Oeste, garantiu a cláusula de bônus salarial ao ser selecionado para o All-NBA Team e chegou à marca de 7 triplo-duplos em sua carreira como profissional, ultrapassando Marc Gasol e se tornando o jogador com mais triplo-duplos realizados na história do Memphis Grizzlies. Com relação a estatísticas, seguiu mantendo números de elite, com 26,2 pontos, 8,1 assistências e 5,9 rebotes por jogo. O Grizzlies terminou novamente em segundo lugar na conferência, porém enfrentou de cara o Lakers de LeBron James. Acabou machucando a mão no primeiro jogo da série, porém retornou no jogo 3, marcando 45 pontos e 22 pontos somente no último quarto, além de 13 assistências e 9 rebotes, se recusando a cair sem lutar. Mas mesmo com os esforços de Morant, o Lakers conseguiu vencer o jogo e a série em 6 jogos. Mas para Moran, nem tudo são flores. Em março de 2023, Ja Moran fez uma live no Instagram em uma boate no Colorado,
segurando uma arma de fogo. A NBA considerou a atitude perigosa e irresponsável, e ele teve que passar por um programa de aconselhamento antes de voltar, e foi punido com uma suspensão de 8 jogos. Quando tudo parecia retornar à normalidade, apenas 2 meses depois da primeira confusão, ele apareceu novamente segurando uma arma em uma live, dessa vez no carro de um amigo. Como ele era reincidente, o comissário da NBA, Adam Silver, deu uma punição severa. Ele foi punido com uma suspensão de 25 jogos, perdendo o início da temporada 2023-24 e deixou de ganhar cerca de 12 milhões de dólares em salário. Após isso, Ja começou a realizar comemorações fazendo sinal de armas com os dedos e apontando para o banco adversário ou seus torcedores, sempre que acertava uma cesta de 3 pontos. A NBA então advertiu o jogador para parar com essas comemorações por considerar esta atitude antidesportiva. No jogo imediatamente após a advertência da NBA, Moran realizou novamente a comemoração e acabou sendo multado em 75 mil dólares. Após toda a confusão, ao acertar arremessos de 3 pontos, a comemoração mudou para fingir que estava lançando uma granada e tapando os ouvidos. Ao ser questionado sobre o significado da nova comemoração, o astro respondeu: "Estou apenas sendo o Ja. Vou jogar minhas palavras lá fora e depois vou bloquear o barulho. Essa é minha comemoração agora, até que alguém tenha um problema com ela também." Mais recentemente, Ja foi amplamente criticado por não estar entregando performance em quadra. Suas médias vêm caindo semana a semana e após uma partida horrível em que ficou parado praticamente todo o tempo em quadra e registrou apenas 8 pontos, 7 assistências e 1 rebote na derrota para o Detroit Pistons, teve seu desempenho questionado em entrevistas. Em suas respostas, Moran colocou toda a culpa na comissão técnica do time. Essas respostas nas entrevistas aumentaram a tensão nos bastidores do time, o que causou a suspensão do jogador na partida seguinte contra o Toronto Raptors. Mais recentemente, Moran foi flagrado tendo uma discussão acalorada com seu companheiro de time Vince Williams. O Memphis está percebendo que pode vencer jogos sem o seu astro. Já são 10 vitórias sem o jogador e apenas 6 com ele, o que diminuiu o medo da franquia de trocá-lo. Além das suspensões, Moran também sofre com muitas lesões. Justamente por possuir apenas 1,91 m, Ja precisa compensar sua falta de altura com atleticismo e acaba praticando o basquete que muitos afirmam ser suicídio físico. Desde que foi draftado, somando suspensões e lesões, o armador nunca jogou mais do que 67 jogos na temporada, o que dificulta o interesse dos outros times em trocas pelo jogador. Porém, ainda assim, as franquias Toronto Raptors, Miami Heat, preferência de troca de Moran, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings estão interessadas em trazer o armador para compor seus elencos. Mas se você acha que Ja Moran ainda é o futuro do Memphis ou o tempo dele na cidade acabou? Depois de suspensões, lesões e apenas 9 jogos em 2024, qual equipe é a favorita para trocar pelo Ja Moran? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui!